Olá, coach! Aqui é o Flávio Lettieri e eu quero dar as boas-vindas a você que se inscreveu no workshop online Venda Coaching. Se você é coach e está tendo dificuldade para vender os seus serviços, esse workshop vai te mostrar com muita clareza os caminhos que você precisa seguir para conquistar os seus clientes. Nós vamos ter aqui uma série de 3 vídeos e no vídeo de hoje eu vou te contar os 5 segredos sobre a venda do coaching. Eu vou te contar o que fazer para ter a sua agenda lotada de clientes pagantes e conseguir viver muito bem atuando como coach. Você vai aprender a se mostrar, a se apresentar como coach para gerar o verdadeiro interesse das pessoas pelo seu trabalho. Mais do que isso, pela transformação que você promove. Eu quero que você construa dentro de você uma forma de pensar e de olhar para o seu trabalho que é a mesma forma como os coaches de sucesso têm de se ver e de se vender no mercado. Eu vou te ensinar aqui conceitos para você sair daquela sensação de escassez, de dificuldade que muita gente passa com as suas vendas para uma sensação de liberdade, de confiança para você assumir o coaching como uma carreira, uma profissão, onde você vai poder construir a sua independência financeira. Eu quero que você possa olhar para você e ter orgulho de dizer: eu sou coach, eu vivo de coaching, trazendo os clientes certos para você, que são aquelas pessoas que vão te respeitar pelo seu trabalho, que vão admirar o seu posicionamento e que vão acreditar na sua proposta. E mesmo que você tenha dificuldades para entender conceitos de marketing, se você é alguém que sente até um calafrio quando ouve palavras como nicho, posicionamento de mercado, persona, mesmo que você esteja começando do zero, você pode vir comigo nesse workshop. Por quê? Porque eu vou te ensinar tudo isso de uma forma muito simples e que você vai entender com total naturalidade. Eu sei que para quem está enfrentando dificuldades para vender e mesmo para se firmar na carreira, ouvir isso pode parecer um negócio assim bom demais para ser verdade. Eu mesmo ficaria na dúvida se eu ouvisse isso de alguém que eu ainda não conheço. Mas o que eu vou te ensinar aqui faz parte do método que eu já ensinei para centenas de coaches que estavam com dificuldades para vender e que conseguiram dar um novo rumo para suas carreiras. Coaches como a Roberta Zucco, que apesar de ter uma boa formação, ela não sabia como vender os serviços dela. E que agora, depois de se posicionar como uma coach de empoderamento feminino, ela conquistou uma verdadeira legião de fãs. Que são mulheres que aprendem com ela, que se transformam com o trabalho dela e que antes simplesmente não sabiam que a Roberta podia fazer isso por elas. Por quê? Porque a Roberta não estava posicionada no mercado. E aí, quando ela aprendeu como se apresentar como coach, a chave virou. E sabe o que acontece, coach? Existe aí fora uma infinidade de pessoas que precisam de coaching e que simplesmente não têm ideia de que precisam de coaching. Existe aí fora uma quantidade enorme de pessoas que precisam do seu trabalho e que só não compraram ainda porque você não falou para essas pessoas que você existe, que você está disponível, está pronto para elas. E é para que você possa chegar até essas pessoas, ou melhor, coach, é para fazer com que essas pessoas cheguem até você que eu vou te falar de coisas que eu apliquei que deu certo e também de coisas que eu aplicava e dava errado, mas que eu fui mudando com a experiência e que agora você vai ficar só com aquilo que dá certo, porque já foi testado. Desde que eu comecei a minha carreira no coaching, eu sempre atuei no mercado executivo. Isso aconteceu porque na época eu tinha uma empresa de treinamento corporativo com uma boa quantidade de clientes, então para mim, de certa forma, foi até fácil vender para as empresas. Por quê? Eu já tinha os contatos, já tinha credibilidade, já tinha o relacionamento. Então eu só precisava falar: gente, tô aqui pronto para ajudar vocês com o meu coach executivo. Com isso, eu consegui ter sucesso como coach executivo. Isso era algo que as pessoas percebiam. O que acontecia, né? Quando as pessoas que me conheciam faziam uma formação em coaching e passavam a enfrentar aquele problema que a grande maioria dos coaches enfrenta, que é a dificuldade para vender, quando essas pessoas se viam assim com essa dificuldade, sem saber como conquistar clientes, elas vinham conversar comigo, vinham pedir minha ajuda. Claro, elas olhavam para mim e pensavam assim: poxa, se o Flávio vende, se ele ganha dinheiro como coach, se ele vive de coaching, ele pode me ajudar. Só que eu não tinha como ajudar essas pessoas, porque eu sabia vender para empresas. Mas o modelo de coaching executivo ele não serve para o life coaching. E a maioria das pessoas que estavam iniciando na carreira iniciavam pelo life, que acaba sendo a porta de entrada para a grande maioria dos coaches. E aquilo era frustrante para mim, porque eu queria ajudar aquelas pessoas, mas eu não sabia como, eu não tinha recursos para isso.
E me incomodava de verdade ver essas pessoas boas, inteligentes, com boa bagagem, que tinham investido, colocado suas expectativas nessa nova carreira e muitas vezes, vamos falar real, sendo iludidas por falsas promessas. As pessoas dizem, faz uma formação em coach que você vai ganhar muito dinheiro. Então, eu não achava isso certo. Então aquela coisa de ver as pessoas tentando e não conseguindo por não saber como fazer me incomodava. E me incomodava ainda mais o fato de não saber como ajudar. Mas se eu estava incomodado, eu tinha que fazer alguma coisa. Então o que eu fui fazer? Eu fui fazer algo que eu gosto muito, eu fui estudar, fui aprender. E qual o melhor caminho para isso? Eu fui conversar com quem sabia mais do que eu. Eu tinha alguns amigos que atuavam com life coach, que estavam tendo sucesso na carreira, então eu fui conversar com essas pessoas. Eu fui perguntar mesmo, falar, olha, e aí, como é que você está fazendo? Como é que você está ganhando dinheiro? Como é que você faz para vender? E isso foi muito legal, porque eu comecei a perceber que esses meus amigos coaches, apesar de terem estratégias diferentes, eles tinham alguns pontos em comum. Esses pontos são os 5 segredos que eu vou te contar nesse primeiro vídeo do nosso workshop. São as atitudes que todos eles praticavam e que praticam até hoje. E foi assim, ouvindo, aprendendo, aplicando, testando, corrigindo os pontos falhos, que eu consegui criar um método vencedor para se vender projetos de coaching. Um método com o qual eu já pude ajudar muitos outros coaches a terem os mesmos resultados. Um método passo a passo, capaz de ajudar as pessoas a saírem de tentativas frustradas de vender coaching usando aquele jeito tradicional, investir num material gráfico que é caro, colocar anúncios no Google que não funcionam, apostar todas as fichas em um site que não tem visitas e fazer uma série de outras ações que são improdutivas, que não geram vendas. Ou seja, um método para ajudar as pessoas a saírem desse modelo ultrapassado para um modelo vencedor de coaching baseado nesses 5 segredos que eu vou te contar agora. E que funciona. Funciona porque ele é estruturado em um passo a passo, que vai desde o momento em que você define claramente para quem você quer vender, até o momento em que você converte essa pessoa, esse cliente, em um fã do seu trabalho e que vai divulgar o que você faz porque essa pessoa acredita em você, porque ela sente que você pode de fato contribuir com as outras pessoas. Então, bora saber o que faz alguns coaches prosperarem na carreira enquanto outros tentam, mas parece que não saem do lugar? Bora lá? Primeiro segredo desses coaches de sucesso é estabelecer e seguir uma estratégia de captação de clientes. Bora entender uma coisa aqui. Diante de um desafio, diante de uma necessidade de chegar a um resultado, as pessoas possuem basicamente 2 tipos de modelo mental. Algumas pessoas saem fazendo, saem atirando para todos os lados. A pessoa pensa assim, se eu quero ser coach, eu preciso vender. Então eu saio falando para todo mundo que eu sou coach, eu faço 5.000 cartões, 10.000 panfletos e saio distribuindo pela rua. Eu começo a bombar as minhas redes sociais com postagens sobre coaching. Esse é o modelo metralhadora, tiro para todos os lados. Resultado disso é um esforço enorme, um desperdício de recursos e quase sempre um resultado que é zero ou quase zero. Poxa, Flávio, mas eu já fiz isso. Poxa, Flávio, eu ainda faço isso o tempo todo. Ok, coach, quase todo mundo faz isso no começo, eu também já fiz isso. A gente quer vencer, quer chegar a um resultado, a gente vai tentando de todas as formas. Ok, se você fez ou ainda faz isso, mas se você quer mudar isso, você precisa entender que existe uma outra forma de fazer. Enquanto algumas pessoas saem fazendo, outras pessoas preferem pensar antes de agir. Essas são as pessoas que antes de sair fazendo, elas pensam, o que eu tenho que fazer para chegar nesse objetivo? O que se eu fizer vai me levar onde eu quero chegar? Esse é o modelo que eu chamo de modelo mental do arco e flecha. Eu não tenho recursos de tempo, dinheiro e energia sobrando. Eu não tenho uma metralhadora que dá para tirar para todos os lados. Eu tenho uma flecha. Então o meu tiro, ele precisa ser muito certeiro. Por isso eu avalio, eu penso e eu crio uma estratégia para chegar no meu objetivo. É nesse modelo que trabalham esses coaches que conseguem vender os seus serviços. Mas, Flávio, se o modelo da flecha é melhor, por que todo mundo não faz assim? Por que as pessoas não trabalham as suas vendas de uma forma estratégica? Então, coach, porque essa escolha de atirar para todos os lados ou de dar o tiro certeiro não é algo que as pessoas fazem de uma forma consciente. Elas fazem de maneira inconsciente e todos nós passamos por isso. E também porque muita gente começa adotando uma estratégia, mas não tem paciência para esperar a estratégia começar a dar resultado. Olha o que acontece, coach. Se eu começo a implementar uma estratégia para vender o meu trabalho, essa estratégia ela não vai dar resultado da noite para o dia. Existe um tempo que é necessário para as ações começarem a ter os efeitos.
E o problema é que as pessoas não conseguem esperar. Bate uma ansiedade, a pessoa começa a achar que a coisa não vai dar certo, que a estratégia não vai virar, e aí ela vai lá e muda a estratégia. As pessoas trocam a rota no meio do caminho. E todo aquele esforço que ela fez antes acaba sendo jogado fora. Então, se você quer vender, você tem que ter uma estratégia. E o mais importante, seguir com a sua estratégia. O segundo grande segredo para você vender é definir um nicho de mercado. Olha só, coach, todos os coaches que são excelentes na venda dos seus serviços têm muita clareza do seu nicho de mercado. Sabe por quê? Porque elas sabem que quem quer vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Por isso, definem claramente quem é o seu público-alvo, ou seja, o seu cliente ideal, que é aquela pessoa que tem o perfil e uma necessidade específica que vão fazer essa pessoa comprar o coaching de você e não de uma outra pessoa. Hoje tem uma oferta enorme de coaching no mercado, tem coach para todo lado. Com essa oferta, tem uma coisa que você, coach, tem que ter muita clareza. Você pode até vender alguns projetos de coach sem ter um nicho definido, mas você só vai construir uma carreira vencedora, ganhar dinheiro, poder viver de coaching a partir do momento que você souber claramente qual é o seu nicho de mercado, quem é o seu cliente ideal. E por que o nicho é importante? Primeiro, porque ter um nicho define o meu foco, onde eu vou colocar a minha energia. Segundo, porque eu consigo direcionar a minha comunicação para um público específico. Terceiro, porque eu me torno um especialista, uma referência naquele segmento onde eu sou bom e onde eu posso contribuir com mais pessoas. Aí vem aquela dúvida, né? Mas Flávio, se vale a pena ter um nicho bem definido, por que tantas pessoas insistem em fazer o coaching genérico? Ou porque essas pessoas não acreditam que isso é importante para vender, ou porque muitos coaches ainda não sabem como fazer isso. Se esse é o seu caso, ótimo e ótimo mesmo, porque a parte mais difícil, que é a parte da crença, você já superou. Você já sabe que isso é importante. Você só não sabe ainda como fazer, mas você pode aprender. E olha que legal, isso é mais fácil do que parece. Com a aplicação de uma técnica relativamente simples, você consegue estabelecer com bastante clareza o seu nicho de mercado. Um exemplo muito legal é da minha aluna, Karine. A Karine começou a perceber que o seu maior problema era exatamente o foco. Ela é uma jovem talentosa, com muita energia, muito entusiasmo, muita vontade de vencer. E aí o que acontece? Ela queria abraçar o mundo, ela queria atender todo mundo. Só que isso não estava dando certo. A virada de chave para ela foi quando ela começou a perceber que ela poderia usar a paixão dela, que é a medicina alternativa, para criar um nicho de coaching. E hoje a Karine não é mais uma coach que fica correndo atrás do prejuízo. Ela é uma coach posicionada e reconhecida no mercado, atendendo dentro de um nicho de coaching de saúde e bem-estar. Terceiro segredo dos coaches que sabem vender é a capacidade de saber onde encontrar os seus clientes. E claro, né, coach, fazer parte desses ambientes onde o cliente está. Agora, coach, quando eu falo desse lugar onde o cliente está, eu falo basicamente de dois ambientes. Um mundo físico, que são os lugares onde esse cliente realmente frequenta, e um mundo virtual, que é a chamada presença digital do cliente. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com coaching de emagrecimento. Onde eu preciso estar para encontrar os meus clientes? Nas academias, por exemplo. Academia seria um bom ponto de partida. Isso é uma presença física, uma academia, um local físico. Que tal fazer uma parceria com a academia para dar uma palestra, levar conhecimento para as pessoas, conteúdos de valor para essas pessoas? Mas eu também posso encontrar esse cliente ideal no ambiente virtual, nos grupos de WhatsApp, nos fóruns especializados na internet, enfim, eu preciso me perguntar onde essas pessoas que podem comprar de mim estão. Outro exemplo, se você vai trabalhar com coaching financeiro, possivelmente não vai ser uma boa ideia você ficar na porta do banco abordando as pessoas. Oi, com licença, eu sou coach financeiro, quero te ajudar. Isso seria disparar com a metralhadora para todos os lados. Agora, falando sério, fazer parte de fóruns de investimento, dar dicas nesses fóruns, participar ativamente, contribuir com as pessoas, vai tornar você conhecido e vai te aproximar dessas pessoas que podem precisar de você. Esse é o raciocínio que você, coach, tem que ter em qualquer ambiente onde o seu cliente ideal se encontra. Ok? Combinado? Quarto segredo para o seu sucesso nas vendas de coaching é o uso profissional das suas redes sociais. E antes que você me pergunte, Flávio, tem que usar as mídias sociais para vender coaching? Não, coach, não é que você tem que usar, mas saber usar as mídias é uma coisa que pode potencializar muito mesmo as suas vendas. Hoje, a esmagadora maioria das pessoas usa as redes sociais. As redes sociais movimentam um valor assim, enorme de negócio e dinheiro. E os coaches que mais vendem já perceberam isso há muito tempo.
Ou seja, não dá para não considerar as redes sociais na promoção, na oferta de um serviço como coaching. E de novo, não é obrigado a usar as redes, mas o bom uso das mídias ajuda e ajuda muito. Só que para fazer um uso profissional dessas mídias, o coach ele precisa virar uma chavinha na cabeça dele. Virar a chave para entender que uma rede social com uso profissional não é um lugar onde ele só posta aqueles conteúdos que ele gosta. Não. O coach ele precisa entender que esse é um lugar onde ele posta principalmente conteúdos que vão ao encontro do interesse do seu nicho, do seu cliente ideal. Essa virada de chave é quando eu percebo que as minhas redes sociais, elas não são para mim, que elas são para os meus clientes. Então, esse é o seu desafio, oferecer conteúdos que ao mesmo tempo que mostram as suas ideias, que mostram a sua essência, ajudam aquelas pessoas que são seus possíveis clientes, ok? E você precisa oferecer esses conteúdos com frequência e consistência. Frequência é estar sempre publicando alguma coisa, porque é essa constância que vai te manter no radar dos clientes. Lembra de uma coisa, quem não é visto, não é lembrado. E a consistência é ter publicações que realmente sejam interessantes. É você trazer conteúdos relevantes, interessantes para o seu público-alvo. E lembra, coach, que é a consistência, é a qualidade do que você oferece que vai te ajudar a colocar em prática o quinto segredo. E olha que esse segredo ele é tão importante, mas tão importante, que eu vou dedicar toda uma aula do nosso workshop aqui para aprofundar com você nesse segredo. Mas Flávio, que segredo é esse? Eu estou falando de construção da sua autoridade. Todos os grandes coaches, todos aqueles que prosperam, têm uma agenda lotada de clientes pagantes, que conseguem cobrar acima da média pelos seus serviços, todos esses coaches só conseguiram alcançar esse patamar porque construíram autoridade. Mas Flávio, o que é essa tal de autoridade? É quando as pessoas elas olham para você e pensam assim, nossa, esse coach é muito bom. Nossa, mas esse coach sabe muito. É quando pessoas que não te conhecem pessoalmente, que nunca estiveram com você, elas olham para você e têm um sentimento de que você é muito competente. Esse coach é o seu grande desafio, o seu maior desafio. Até porque, para você conquistar essa autoridade, você vai ter que colocar em ação tudo que eu ensinei para você aqui nessa aula e mais, hein? Tudo que eu vou te ensinar na próxima aula desse nosso workshop Venda Coaching. Só que tem uma ótima notícia para você. Quando você superar esse desafio, quando você tiver construído a sua autoridade, vender vai ser algo muito mais fácil para você. E se você fizer isso do jeito que eu vou te ensinar, você nem vai precisar se preocupar em saber onde os seus clientes estão. Sabe por quê? Porque essas pessoas vão chegar naturalmente até você. É por isso, coach, que eu vou aprofundar essa questão com você nas próximas aulas. Por quê? Porque eu quero que você domine esse passo a passo da construção da sua autoridade. Porque isso vai fazer toda a diferença nos seus resultados. Então, eu vou te ensinar isso, passo a passo, principalmente na última aula desse nosso workshop. Muito bom, coach! Eu acredito que agora que você conheceu esses 5 segredos que fazem os coaches terem mais resultados com as suas vendas, você já está com uma visão bem diferente do que você precisa fazer para vender os seus serviços. Mas olha que coisa boa, coach! Esse é só o primeiro vídeo, é só o começo. Eu ainda tenho muito mais para compartilhar com você. Ainda vem muito mais conteúdo por aí. Conteúdos para você colocar em prática e chegar onde você sempre sonhou com a sua carreira de coaching. Agora, imagina se você já soubesse de tudo isso antes. Imagina se desde o começo, do início da sua jornada como coach, você já tivesse posicionado no mercado, colocando em prática esses 5 segredos que eu te ensinei aqui nessa aula de hoje. Imaginou? Imagina! E agora, coach, que você imaginou, faz uma coisa importante, conta isso para mim. Isso mesmo, coach, conta para mim. Aqui embaixo tem uma área de comentários. Coloca para mim na área de comentários qual desses segredos você mais gostou. Fala para mim qual desses segredos mais traz para você uma sensação de possibilidades. Qual ou quais desses segredos te fazem olhar com mais confiança para o seu futuro como coach. Eu quero muito te ouvir, eu quero conhecer você, quero saber das suas dificuldades para poder te ajudar de uma forma melhor nas próximas aulas, ok? Uma coisa que você pode me contar e que vai ser muito legal mesmo para mim é saber como você se sente depois de descobrir esses 5 segredos. Traz alívio, traz ansiedade, traz motivação, como é que é isso para você? Como é que você se sente nessa hora? Me conta, ok? E coach, aguarde que em breve eu vou liberar para você o nosso vídeo número 2. Vídeo 2 do nosso workshop Venda Coaching.
Próxima aula eu vou trazer uma visão muito prática do que o coach deve fazer e do que ele não deve fazer na hora de vender. Eu vou te falar sobre as 5 maiores crenças limitantes que alguns coaches têm e que atrapalham muito na hora de vender, que atrapalham demais. E que talvez, coach, essas crenças possam estar atrapalhando você. Mas olha só, se estiver te atrapalhando, esquece. Não vai mais te atrapalhar, porque eu vou ajudar você a ressignificar essas crenças na próxima aula. E eu quero muito agradecer pela sua presença comigo até aqui e deixar para você um abraço forte, carinhoso e a gente se vê na nossa próxima aula. Bora lá!